Olá pessoal, tudo bem? Então eu gostaria de iniciar esse vídeo para fazer uma breve consideração de alguns textos bíblicos com vocês, referente a uma questão que ocorre no grego e como antigas versões, antigas traduções da Bíblia podem nos ajudar a resolver alguns problemas. É comum a gente utilizar antigas versões para consulta em relação ao texto que originalmente se escreveu ah, o Antigo ou o Novo Testamento. Por exemplo, quando o texto grego do Novo Testamento, que é o idioma que originalmente foi escrito, entre os manuscritos há uma divergência, um manuscrito diz uma coisa, o outro manuscrito grego diz outra coisa, então você tem dois manuscritos gregos dizendo coisas diferentes. Uma tradução antiga muitas vezes ajuda nesse sentido, porque nós conseguimos ver o texto que originalmente teria sido escrito, né? Então, se uma tradução antiga disser A ou disser B, então isso ajuda a entender qual das duas variantes, né, o texto eles consideravam como sendo o original de determinado texto. Só que ele também pode nos ajudar, em alguns casos, como melhor traduzir um termo do idioma original, seja hebraico, aramaico ou grego. Eu estou aqui com essa gramática do grego, né, noções do grego bíblico, só para mostrar para vocês uma situação que acontece. A gente vai ver o item 8.6 aqui, item, que eu quero mostrar para vocês, né, a questão do artigo. Ó. O artigo grego são esses daqui. Olha só o que fala aqui, ó, no questão do grego. Não existe no grego um artigo indefinido. Para expressá-lo, olha essa expressão. Às vezes usa o numeral reis, outras vezes o pronome indefinido, tis ou ti, e aparece como um sentido de artigo indefinido. Só que olha a expressão, às vezes uma coisa, às vezes outra. Mas a intenção é, o grego, ele não existe no grego um artigo indefinido. E isso, para a gente, vai afetar no processo de tradução. Como assim? Vou dar um exemplo aqui de uma maneira simples para vocês entenderem, né? Então, se eu tenho a expressão grega Deus, no português, o Deus, aí eu tenho em português Deus ou um Deus. No grego, eu vou usar o artigo, então fica Theos. Mas textos, essa expressão Deus ou um Deus ou simplesmente Deus, em grego fica simplesmente Theos. Fica assim em grego, Theos. Eu não consigo ter uma questão então desse artigo, né, indefinido. Então, essa expressão theos, ela pode ser vertida dessa maneira, né, se referente a um Deus, um Deus, ou simplesmente Deus, enquanto com o artigo fica o Deus mesmo, né? E isso vai afetar, então, o processo de tradução. Uma consulta a uma versão antiga que contenha a questão do artigo indefinido pode nos ajudar em como melhor traduzir um determinado texto. Isso é o que a gente pode ver na questão aqui na introdução, que seria ao idioma copta. Se nós observarmos essa introdução no idioma copta, o idioma que era falado no Egito, ele vai conter a questão do artigo. O artigo definido e um artigo indefinido, que é o que nos interessa também. Então, tem aqui singular masculino, singular feminino e o plural,
E aqui também singular masculino e feminino, e plural masculino e feminino está aqui. Tanto no artigo definido, como vocês podem ver aqui, quanto do artigo indefinido. E eu separei alguns textos que vão nos ajudar a ver a utilização dessa questão do artigo no idioma copta, que era o texto utilizado por eles. Então, o primeiro texto que eu peguei aqui vai ser esse texto de 2 Tessalonicenses 2,4. Como é vertido Tessalonicenses 2,4? Pois bem, se nós observarmos aqui então, Segunda Tessalonicenses 2,4, né? Ele fala sobre Deus, né? Então a gente vai ler aqui. O qual se opõe, vamos fechar essa propaganda. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Pois bem, se nós observarmos a tradução do Novo Mundo, a gente vai ver ela aqui. Esperar carregá-la aqui. Vamos em 2 Tessalonicenses analisar o texto. Então ele fala aqui pra gente, ó. Vamos ver o versículo 4. Ele fala, e ele é um opositor que se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou que é um objeto de adoração, de modo que se senta no templo de Deus, exibindo-se como um Deus. Então aqui está, inclusive a tradução, né, chama-se de Deus, um Deus. Tanto a versão atual, de 2015, como a antiga versão, né? Nós também podemos consultar aqui o texto grego. Vamos utilizar esse aqui da Nancy Elland, 28ª line aqui, para vermos esse texto de Tessalonicenses. Temos aqui segundo o segundo livro de Tessalonicenses. Vamos consultar o capítulo 2 desse livro de Tessalonicenses, o versículo 4. Então aqui a gente vê então a expressão Deus, depois a expressão Deus com artigo, depois a expressão Deus sem o artigo, certo? Essa expressão Deus está no acusativo, genitivo e aqui um nominativo. Está aqui o texto grego, como vocês podem ver. Uma consulta então a esse texto de 2 Tessalonicenses, eu preparei ele aqui no copta, que é o versículo 4. É isso que a gente está aqui no... Isso, texto de Tessalonicenses, o 2. Uma consulta ao texto copta. E por que esse texto copta? Esse texto ele vai nos ajudar a observar como que o texto era entendido na época. Então aqui vamos voltar à gramática e observar então o artigo. Esse é o artigo definido no copta. Em alguns casos aparece como pi aqui definido e aqui o indefinido. Se nós observarmos então esse texto copta, a palavra copta para Deus é essa daqui, tá? Provavelmente pronuncia-se nute. Então, se nós observarmos o final dele, é uma palavra sem um artigo, tá? Nós observamos ela sem um artigo. Então, a primeira ocorrência da palavra Deus aqui, ó, no acusativo, vamos observá-la no versículo 4, Theon, que a tradução do Novo Mundo verteu como simplesmente chama-se Deus, né? Deus aqui, e qual foi vertido com D maiúsculo aqui.
Esse texto copta, por exemplo, se nós observarmos, ele aparece a palavra aqui, nut, tá? Nut. Depois, ela aparece o artigo, vamos voltar, a segunda ocorrência da palavra Deus, que é essa daqui, na tradução do Novo Mundo foi vertido com D maiúsculo, e aqui ainda fala o Deus, na versão antiga. São 11 horas da manhã, 27 graus Celsius. Meu relógio fala a hora automaticamente, tá? E aqui no grego também vocês podem ver tuteu, no genitivo, tá aqui, tuteu. E se observarmos o copta, você vai ver a expressão aqui também, ó, nut. Nós já havíamos observado ele nut. Agora você vai ver ele aqui embaixo. A segunda ocorrência, um minuto. Ele ocorre aqui, tá? Com a utilização de um artigo, como a gente pode ver na gramática aqui, tá? Começando com o artigo. Essa outra versão em copta talvez facilite vocês observarem esse texto de 2 Tessalonicenses 2:4. Vamos observá-la, que ela, a primeira ocorrência está aqui, da expressão nut. A segunda ocorrência, pinut, está aqui, certo? Pinut. A expressão Deus, que é a mesma que ocorre aqui, ó, nut, é a mesma que ocorre aqui em cima, nut, só que aqui está articulada com pi, conforme a gramática nos orienta aqui, pinut. Tá vendo aqui? A gramática já nos diz que deve ser utilizada essa expressão aqui. Muito bem. Aqui a gente consegue ver melhor, ó, essa expressão que é utilizada aqui. Depois, no final, aparece a expressão nut novamente, com um artigo indefinido. Isso pode ser visto aqui na gramática também, ó, a expressão para artigo indefinido. Tá vendo aqui, artigo indefinido? Essa expressão aqui que é a utilizada aqui também no texto copta. Tá vendo? Vocês podem ver aqui no copta também, ó, nut, que é a palavra para Deus, e a expressão utilizada aqui. O mesmo pode ser visto nessa outra versão copta aqui, certo? Você vai ver aqui a expressão nut. Aqui há uma forma abreviada, tá? Da expressão para Deus. E aqui no final também isso daqui é o que está aqui, e depois aqui articulado com artigo indefinido, nut, tá? Então, dessas traduções que nós vemos para o português, a tradução do Novo Mundo, ao verter aqui, ela pôde, como um Deus, querendo parecer Deus, não como um Deus, ó, se exibindo-se como um Deus, a tradução do Novo Mundo, ela foi mais fiel, porque isso demonstra que o entendimento que eles tinham na época era exatamente dessa questão de ser um Deus, não de ser Deus. O segundo texto que eu preparei, só para vocês poderem ver a utilização disso no copta, é Atos 26:8. Vamos então consultar Atos 28:6, perdão. Olha só. Tem todo o texto, mas olha só essa parte final. Dizia que era um Deus, né? A tradução do Novo Mundo vai verter de maneira similar, né? Vamos então a Atos, capítulo 28. Vamos consultar o verso 6. Aqui, vou clicar nele. Olha lá. Que dizer que ele era um Deus, a mesma coisa aqui, né? Dizer que ele era um Deus. Muito bem. A gente agora vai consultar Atos no original em grego. Nós vamos observar o que ele diz, esse texto grego de Atos.
Vamos consultar Atos, capítulo 28. No idioma copta, no grego, depois a gente vai para o próprio copta. Vamos ver o versículo 6. Tá aqui a expressão, né, que eles diziam, elegon, auton, enaiteon. Diziam a ele que ele era o Deus. Teon está aqui. Nós podemos então consultar agora o livro de Atos, capítulo 28, versículo 6, que inicia-se aqui. E ao observar a expressão para Deus, olha ela aqui embaixo, né? Vamos selecionar, ela está aqui com o artigo indefinido lá. Nós podemos observar isso aqui, e a expressão para Deus, nute, aqui, perdão, aqui, nute, certo? A mesma expressão pode ser vista na outra versão aqui, tá? Em copta, a parte C final, nut, que é a palavra para Deus, tá? Tá aqui. E essa palavra para Deus seguida do artigo indefinido, tá aqui. Então a consulta ao texto nos permite ver que a tradução, dizer que ela era um Deus, um artigo indefinido, isso foi representado no copta. Eles entenderam isso aqui nesse texto de Atos e entenderam isso também naquele texto de Tessalonicenses. E agora vem a parte mais polêmica, que é a tradução de João 1:1 no copta. Então a gente vai entendendo isso do idioma copta, a gente melhor traduz o texto de João 1:1. Olha só, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se observarmos a tradução do Novo Mundo nesse texto, olha só como que ela vai verter João 1. Olha lá a tradução de João 1. E o verbo era, olha só, um Deus. Está ali para todo mundo ver. Certo? A expressão um Deus está aqui. Um Deus. A expressão também era um Deus está aqui. Vamos consultar o texto grego, só para vocês entenderem. Então, um livro antes, João, já mostra aqui para a gente o próprio idioma grego. Lá. Você tem a expressão aqui, kai theos, enrolhogos. Está aqui o theos, sem a questão do artigo, estava com Deus, ton, theon. Aqui só diz theos. Olha só para vocês verem o que esse texto está nos dizendo. Muito bem. Podemos consultar aqui, então, o texto dentro do copta. Se observarmos esse texto copta, nós vamos ver a expressão verbo, tá? Articulada com pi. Vendo aqui, vamos voltar à gramática. Olha o artigo definido aqui em cima, artigo definido, olha o pi. Então nós vamos observar que esse texto articulado, tá aqui. Depois a expressão nute, cadê? Aqui, olha só, com o artigo indefinido no copta. Isso mostra que o entendimento que o pessoal tinha no copta era que não se tratava de uma definição, tá? Então uma tradução melhor aí. Então aqui você tem o mesmo texto aqui, o copta saídico no caso, você tem a expressão definida para o verbo pichar. Pichadje, né? Pichadje é o verbo. Pichadje, o artigo aqui. Depois ele fala do verbo, pichadje, estava com quem? Nut, com Deus. Aqui a expressão pnut. Tá vendo? O artigo definido aqui, a mesma que ocorre aqui, ocorre na palavra Deus, seguido de uma definição, antecedido da definição. E olha agora, um Deus, né? E o verbo, o que ele era? Um
Deus, está aqui, essa daqui que causa indefinição. E aqui a palavra para verbo também é a mesma que ocorre aqui, a mesma que ocorre aqui. Tá? É a que está aqui com definição e aqui com indefinição. Mesma coisa pode ser vista na outra versão, que é a versão impressa mesmo. Tá aqui a expressão para verbo, tá aqui a expressão para verbo, está aqui a expressão para verbo. A mesma que está aqui, a mesma que está aqui e a mesma que está aqui, a expressão para verbo. E aqui a expressão para Deus, aqui articulado e aqui não, que ela coloca assim. Nós conseguimos ver então a indefinição da expressão em T, upnut, no caso aqui, referente à questão do verbo. Então, a tradução Novo Mundo, se observarmos, ela verte bem no estilo antigo, como era o entendimento antigo. Isso daqui não é novo, que a tradução Novo Mundo está fazendo. Ela está vertendo um texto conforme a mentalidade de que se tinha na época, não posterior a isso. E isso é visto em uma consulta simples ao texto em copta. Uma simples consulta ao texto copta já mostra isso. Por que o copta? Textos em copta já estavam disponíveis por volta do segundo e terceiro século, porque já o evangelho, né, havia de ser pregado e já foram pregar no Egito, e pregando no Egito eles traduziram o evangelho para o idioma em que era falado na região. Então a gente vê que essas traduções antigas, em muitos casos, refletem exatamente essa questão da mentalidade deles na época. E isso prova que, na época, essa mentalidade de colocá-lo como Deus não existia em João, não existia, pois a gente pode ver aqui em Atos, e também não existia em Tessalonicenses. Então, a matéria que eu queria passar era basicamente isso. A consulta nesses textos mostra que a mentalidade na época era de um Deus, né, no caso de João, e a tradução do Novo Mundo verteu realmente em boa qualidade, transmitindo exatamente o que o texto dizia na época.